Por que eu não comemoro o Natal? Bom, se eu tivesse um editor, essa seria a parte em que a tela ficaria branca e preta, com um corte rápido, e eu falaria assim: bora perder seguidores inscritos? E aí ficava branco e preto e depois voltava para cá. Como eu não tenho, eu vou fazer esse vídeo da forma mais pragmática possível. E assim, gente, meu primeiro objetivo é falar que esse vai ser um vídeo muito longo e muito chato. Porque falando isso, 90% das pessoas que iriam assistir já saem. Meu objetivo com esse vídeo, de explicar por que eu, Lucas, não comemoro o Natal, é deixar um registro público da minha linha de pensamento. Não é te convencer de nada. Então, vamos começar por aí. Eu vou ler um texto bíblico, não vou ler muitos, tá? Vou pegar uns dois ou três aqui que eu separei, talvez. Nem isso. Mas olha só, Marcos 9, 38 e 40. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Ou seja, ele expulsava demônios em nome de Jesus, mas ele não seguia os apóstolos e os discípulos. Ok? E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Mas Jesus disse: Não lhe o proíbo, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Uma versão da KJA, tá? Enfim, e também tem em Lucas 9, 49 e 50. Mas é o seguinte, gente, por que eu estou dizendo isso? Você é católico, você é evangélico, você tem sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo que está aqui, o Salvador, o Messias, certo? Você tem a sua fé nele. Se a sua fé te faz bem, se você não tem dúvida nenhuma sobre a sua fé, não assista esse vídeo, não vai te fazer bem. Eu não quero que você assista esse vídeo, entendeu? Então, assim, imagina o que o próprio Jesus disse. Se outra pessoa acredita em mim ao ponto da fé dela expulsar demônios por meu nome, não o proíbam. Não coloquem os seus dogmas para ele. Essa pessoa vai espalhar minha mensagem de uma outra forma. Então, assim, esse vídeo não é para falar qual é a religião verdadeira. E a Yahushua HaMashiach, que é o nome em hebraico verdadeiro do Messias, e Yeshua em aramaico, ele não pretendia criar uma religião. Tá? Isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem uma teologia avançada sabe. As religiões, do jeito que elas são estruturadas hoje, foram consequências da natureza humana, certo? Então, se você tem a religião A, B, C, D, todas são falíveis e eu sou falíveis, porque o único perfeito é Jesus Cristo, Messias, certo? Yahushua. Então, assim, eu não estou aqui para dizer que essa é certa ou essa é errada. Eu estou dizendo aqui, com base nos meus preceitos de fé, porque eu, Lucas, não comemoro o Natal. Tem outras coisas também, né? Mas, enfim. Mas eu não quero ofender ninguém e se você é religioso, eu acho que você não deveria assistir esse vídeo. Se você é um pesquisador, alguém que quer se aprofundar, isso não vai abalar os seus alicerces, não vai abalar sua fé em nada. Aí tudo bem, mas eu recomendo que você não assista também, tá? Só quero deixar registrado aqui a minha posição. É um direito meu, o canal é meu ainda, né? Já desmonetizaram, já remonetizaram, já está em discussão administrativa, já tem um monte de problema, mas o canal ainda é meu, então eu quero gravar esse vídeo. Vamos lá. Primeiro ponto. A cerimônia de Natal, ela é um sucesso mundial, certo? É um sucesso mundial. Tirando os países não cristãos, todos os outros países amam o Natal, o marketing, o Papai Noel, tudo isso, certo? E na Bíblia, Jesus disse o seguinte, que o caminho é estreito, que poucos se salvarão. Esse já é um indicativo que tudo que está no mainstream, tudo que todo mundo gosta, sabe, por exemplo, no Brasil, cervejinha, bagunça, tudo que todo mundo gosta, não é um caminho estreito, certo? É um caminho largo, é o caminho da maioria. Então, por aí você já infere que Natal, Páscoa, Halloween, dia disso, dia dos pais, dia das mães, tudo isso está no outro caminho, está no caminho. Isso aí você pode inferir assim facilmente. Mas eu vou ser bem objetivo aqui. Eu poderia fazer um vídeo de 4, 5 horas aqui,
traduzir o dicionário Strong, mas eu vou fazer 2 pontos nesse vídeo. 3, na verdade. Primeiro, fontes. Vou explicar a diferença das minhas fontes para fontes de outras pessoas que você vê aí na internet que falam de Natal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou falar sobre a Bíblia, só na Escritura. Vamos pegar as Escrituras Sagradas e vamos falar porque o Natal não existe nelas em momento algum. E terceiro e último ponto, da onde veio a data 25 de dezembro. Isso é muito importante. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Existem fontes para você ter um tipo de conhecimento. Fontes primárias, fontes secundárias, fontes terciárias. No caso do cristianismo, a nossa fonte, eu nasci nos anos 70. Você nasceu, sei lá, não nasceu no século I, você não nasceu, sei lá, 80 anos ou 100 anos da morte e ressurreição e ascensão de Cristo, você não conversou com os apóstolos, certo? Então, a sua fonte originária geralmente é uma religião. E aí tem os vieses disso. Por quê? Fala um pouco de neurociência. Vou começar com neurociência. O que acontece? Nos anos 12 anos é formada a nossa personalidade. Então, se os seus pais eram, por exemplo, católicos, como os meus, é que os meus pais estão. Vamos pegar os pais católicos, católico mesmo ali, praticante, pá. E os seus pais eram pessoas muito importantes para você, te levavam na igreja. Esse amor que você sente pelos seus pais faz com que tudo que eles falaram acerca da religião católica seja uma verdade absoluta para você. Se você teve um padre de confiança que te acompanhou a vida inteira, nas suas dificuldades, na sua adolescência, aquela fonte que você recebeu informação, no seu HD, que é o seu cérebro, é a verdade absoluta para você, entendeu? Isso vale para evangélicos, vale para qualquer pessoa que é cristão, tá? Sei lá, adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová, não importa. Ninguém que acredita em Jesus Cristo e acredita em Deus. As pessoas que foram de maior confiança para você, mesmo que você seja mais velho, às vezes, você tem uma vida toda perdida e já adulto, o pastor mudou sua vida, te ajudou a largar os vícios, uma igreja. Aquilo se torna uma verdade dentro da sua mente, tá? Então, aquilo, na sua cabeça, é uma fonte primária, é a verdade. Mas isso não é uma fonte primária. O que é uma fonte primária do cristianismo? Da fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São as escrituras sagradas. Moisés, ele oralmente transmitiu aquele texto, o Pentateuco, e aquilo foi gravado primeiro em papiro, em pergaminhos, que eram lidos nas sinagogas. Depois disso, os evangelhos, o Novo Testamento, foi gravado também, foi escrito, foi difundido oralmente, depois foi materializado, Gutenberg com a datilografia e depois a Contra-Reforma espalhando isso, tirando isso de poucas pessoas e levando para muita gente, tudo isso gerou a Bíblia Sagrada que a gente tem hoje. Então, foi um conjunto de contribuições, inclusive de várias religiões, mas tendo como matriz aqui, não podemos deixar de negar, a Igreja Católica, a igreja da qual eu sou originário. E aí, qual que é o ponto aqui? O que é uma fonte primária? Uma fonte primária é lá dentro do Vaticano, você pegar o Evangelho, que está com um negócio blindado aqui assim em volta, dentro de um vidro especial, uma sala escura, refrigerada. Aquele Evangelho, aquilo ali, aquilo é a fonte primária, tá? Ou a Torá hebraica, que foi replicada milhares de vezes. Então, o Pentateuco, os livros lá, Terrilim, Nevilim, que são os profetas, aquilo são fontes primárias, são reais. Então, assim, mas assim, a parte do Antigo Testamento é toda tranquila, porque você pode pegar qualquer celular por Bíblia hebraica, você vai ver a fonte original. Agora, no Novo Testamento, tem centenas de traduções, alterações, modificações semânticas, deturpações. Então, assim, o texto macro dele é muito parecido, mas tem coisas que, embora estejam certas no original, você vai ver que elas foram alteradas. A percepção delas foi alterada. De uma forma até, desculpa o termo, mas meio que assim, muito na cara, tá? Você não precisa ser nenhum teólogo, nenhum gênio. Mas vamos lá, vamos para essa questão das fontes primárias. Eu estudei no colégio católico que eu tinha aula de teologia. Eu estudei teologia desde que eu era adolescente, tá? E aqui eu não vou falar de soterologia, eu não vou falar ponto a ponto o que é exegese, não vou dar uma palestra aqui sobre
os pontos da teologia que são estudados. Não é isso. A questão é a seguinte: comecei a me aprofundar na palavra muito cedo. E eu tive contato com uma pessoa que era uma fonte primária. Uma pessoa que esteve no Vaticano e que viu os evangelhos a essa distância aqui. Ele tinha uma espécie de uma Polaroid, que é uma coisa que tinha antigamente tirar uma foto, tinha uma especial, porque o Vaticano é bem antigo, uma espécie de uma Polaroid com os evangelhos que andava com ele, tá? Uma pessoa que eu podia tocar nessas cópias dos evangelhos, em diversos idiomas, tá? E ele tinha os canônicos, que estão em grego, e tinha. Aí tem Koiné, tem de outras partes do mundo, ele tinha N coisas relacionadas ao Evangelho, N documentações, digamos assim, para fazer um estudo comparado. Então, essa pessoa que já olhou os Evangelhos de frente, tem uma cópia deles, isso é uma fonte primária. Eu já vi um desses teólogos de internet falar que não tem nenhuma discussão sobre as traduções da Bíblia, porque hoje na internet você consegue entrar no site do Vaticano e ver a íntegra dos evangelhos. Gente, desculpa, tem que ser muito infantil e muito inocente para achar que o que está divulgado ali é exatamente idêntico à tradução original, ao que eles foram retraduzindo e tudo mais. Então, o que eu vejo? São pessoas que falam sobre teologia de uma forma mainstream, para não politizar, que eles querem like, querem view. Então, enfim, eles estão lá deles, aí é o jogo deles, eu não estou julgando, mas cria-se uma aura de facilidade sobre as escrituras sagradas, que são o texto mais complexo, mais importante de todos os tempos, de profundidade. E é muito engraçado que essas mesmas pessoas, para manter opinião na mídia, eles fazem interpretações simples de coisas que são complexas, interpretações complexas de coisas que são literais. Mas enfim, isso já é um outro tema. Vamos voltar aqui. Eu fui para Israel, tá? Poucos anos atrás. No finzinho eu tinha comprado a passagem antes da Covid, porque eu leio as escrituras em profundidade, já sabia que ia ter uma guerra em Israel, que ia demorar muito, que essa guerra ia ser um monte de guerras. Minha mulher queria engravidar, comprei essa passagem. Quem não sabe, essa não é a história desse vídeo, não vou deixar ele longo, mas basicamente foi muito ruim, porque saiu a Covid, a gente estava com tudo pronto, a empresa aérea queria que a gente pagasse o dobro, porque o dólar estourou para trocar passagem, eu briguei, mantive. A gente ia embarcar, ainda sendo esposa está grávida, quando saiu o Omicron. No dia que saiu o Omicron, estava aberto o aeroporto de Israel, saiu o Omicron, fechou de novo. Enfim, aí quando acabou a Covid, a gente conseguiu embarcar com a mulher grávida. Então eu não pude ir no Monte Hermon, eu não pude ir em alguns lugares. Eu segui todos os passos de Jesus que foram possíveis e foi maravilhoso. Fiquei muitos dias lá, me aprofundei em muitas coisas e voltei literalmente para o ser humano diferente de Israel. Lá eu fui no museu do livro, The Shrine of the Book, que é dentro do Museu de Jerusalém. E lá eu vi os escritos do Mar Morto, do profeta Isaías, que é um texto de Qumran, né? É um texto dos essênios de Qumran, que ele é literalmente, ele fica imagina assim, aqui assim, ó, fica no vidro e você olha, tá? E eu já li Isaías em várias traduções, entendeu? E eu já tinha uma tecnologia no meu celular, de tradução e tudo mais. Então, assim, eu vi o livro do profeta Isaías, que é importantíssimo para falar de Jesus, é importantíssimo para falar do nascimento de Jesus, de tudo que aconteceu com Jesus, principalmente Isaías capítulo 53, na minha cara, aqui, ó. Eu vi Isaías aqui. Isso se chama fonte primária. Você entendeu? Assim, por mais que você ame seus pais, seu padre, seu pastor, eles fizeram uma escola de teologia com um professor que recebeu um viés, uma doutrinação e outra. A fonte deles é 355 graus, entendeu? De distância. E eu falei e convivi por alguns anos com uma pessoa que viu, traduziu e estudou os evangelhos originais. E eu fiquei com o evangelho aqui, ó, a 2 centímetros dos meus olhos, no vidro. E isso se chama fonte primária. Tá? Se eu explicar o que eu sei para alguém, como eu tive contato com Isaías, se eu explicar alguma coisa sobre Isaías que eu estudei vem do original, isso é uma fonte secundária, de segundo grau. Se essa pessoa falar para alguém, é de terceiro grau. A grande maioria das pessoas, elas são doutrinadas, elas são ensinadas por pessoas de fonte acima de 30, 40, 50, entendeu?
Ou seja, ele ouviu de um pastor, que ouviu do outro, que ouviu do outro, que ouviu do outro, que pegou um viés. Então, assim, o que é verdade absoluta para você não é verdade. É só para você. Entendeu? Esse é o ponto. Quanto mais perto das fontes originais, maior a sua chance de ter uma água limpa. Por que eu digo isso? Todo mundo que. Aí eu não vou falar isso aqui sobre a questão, uma outra questão. É que assim, mas a verdade é isso. Todo mundo que conta aumenta um pouco. Isso aconteceu muito na história da oralidade da tradição judaica. A Bíblia hebraica, a Torá, a Tanakh, ela tem lá os livros dela. Só que tem toda a tradição oral. Você percebe que quando Jesus veio, ele criticou muito os fariseus e os saduceus, porque eles acrescentaram, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. Eles acrescentaram coisas que não eram para estar nas escrituras. Não, eles exageraram um monte de coisas, entendeu? E hoje a gente vê muito isso em todas as religiões. Agora vamos falar do Natal especificamente. Eu estou falando com base nas fontes que eu tenho. Se você. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tive uma revelação. Tudo bem, isso é subjetivo. Eu estou falando de fontes físicas primeiro. Eu também tenho uma vida espiritual intensa e já tive, digamos, as minhas conversas, minha intimidade com o Criador. E tive também revelações sobre algumas coisas. Mas aqui eu estou falando de fonte primária. Então esse é o primeiro item do vídeo, para não deixar tão longo. Segundo item do vídeo. A Bíblia, as Escrituras, se você pegar só elas, o que os protestantes chamam de solo escritura, ou seja, só o que está escrito, não fala para celebrar o Natal. Deus, ele manda celebrar 7 festas. Tá lá, são 7 festas. Tabernáculos, Purim, tá lá, isso tá lá. Jesus celebrava essas festas. Jesus de Nazaré celebrava o Pêssar e a Páscoa, indo até Jerusalém, que nem ele foi com 12 anos lá, e depois se perdeu dos pais, aquela história toda. E ele celebrava essas festas. Hoje, os cristãos de hoje não celebram as festas que Deus mandou celebrar. Mas eles celebram o Natal, a Páscoa. É uma coisa até que é para se pensar, tá? Também não é o objeto do vídeo. O objeto do vídeo é o Natal não existe na Bíblia. O dia 25 de dezembro não existe na Bíblia. Não existe determinação para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o Messias. Não existe essa determinação. Não existe nenhuma referência disso na Bíblia. Se pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, não tem nenhuma determinação para celebrar o Natal. Não tem nenhuma referência. Segunda coisa que é importante relacionada a isso. A Bíblia demonstra claramente, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Hoje, isso é quase um consenso entre arqueólogos. Por quê? Naquele período histórico, já existem estudos para mensurar o clima naquele período. Novembro e dezembro são extremamente frios à noite. Eu estive em Israel. Esse é o ponto. A maioria das pessoas não esteve em Israel. Não sabem como é o clima lá. Tá vendo que eu estou bronzeado aqui? Se você olhar uma foto minha em Israel e olhar a diferença daqui para cá, era 10 vezes isso. O sol é escaldante, mas à noite lá faz frio, faz muito frio, dependendo da data do ano que você vai. Tem locais que neva em Israel, perto de Jerusalém, inclusive. No Monte Hermon, Jesus estava subindo, Pedro, João e Tiago Maior, estava um frio como se estivesse nevando, entendeu? E tem várias referências a isso na Bíblia. Então, assim, algumas referências bíblicas que são evidentes. Roma, naquela época, depois teve todo um declínio de estrutura, mas Roma era a civilização do mundo que tinha uma melhor estrutura de gestão, muito melhor do que a Grécia. A Grécia tinha pensamentos muito aprofundados, mas gestão era Roma. Roma treinava os soldados para se moverem de forma impecável, pragmática, e tinha processos, coisas que a gente tem hoje, tinha cultura, tinha processo. Roma, quando decidia fazer um censo nas suas colônias, ele fazia num período climático que fosse possível, para que a pessoa saísse da Galiléia e fosse para a Judéia, saísse daqui para lá. Todas as pessoas que estavam dominadas por Roma, no decreto desses censos, elas precisariam se mudar. Tipo, tá num ponto de Israel, tem que ir para outro, ela está na Síria, ela está em Damasco, você entendeu? Não tem o menor sentido para Roma naquela época, nem lógico, nem histórico, nem científico, de qualquer sentido, um imperador romano falar: vamos fazer um censo nessa região toda aqui da Palestina, nessa região do Oriente Médio, no meio do inverno. As pessoas não iam conseguir se locomover. Você entende? Não iam conseguir se locomover. Não faz sentido nenhum, lógico.
Eu já vi vários estudos sobre isso. Não fico colocando aqui um monte de coisa, mas assim, isso é muito fácil de você pesquisar. O ponto é, não tem sentido um decreto de recenseamento para os cidadãos que eram colonizados irem para a sua cidade de origem no meio do inverno. E lá, diferente do Brasil, as estações são muito separadas. Então, assim, não tem sentido também no meio do verão, entendeu? Agora, agosto, setembro e outubro é o período que as temperaturas são mais amenas para viajar. Hoje também, Israel é muito parecido, gente. Israel, das 6 horas tá sol, às 7 horas tá sol, não mudou quase nada. É um lugar muito parado no tempo. A vegetação de Israel é a mesma daquela época. Você pode pegar Tel Aviv, que é um lugar que eu nem fiquei, que é super moderno, tecnológico, mas assim, Israel que tem um ar diferente, tá? É totalmente diferente. Então, assim, quem viveu lá sabe melhor o que eu estou falando, tá? Quem vive lá, principalmente. Então, é óbvio que o censo foi determinado muito provavelmente no início de agosto, muito provavelmente no início de agosto, e foi por setembro e outubro para dar tempo para as pessoas se locomoverem. E é óbvio que Jesus nasceu nesse período. Se forçar a barra, que julho ainda está muito quente, mas se forçar a barra, julho, tá? E não passou de outubro. E tem outras várias passagens bíblicas, eu não vou deixar esse vídeo super extenso, mas, por exemplo, lá em Lucas tem a questão dos pastores. Os pastores estavam pastoreando quando os anjos anunciaram a chegada de Jesus, certo? Não se pastoreia, e existem pastores até hoje em Israel, depois de 30 de outubro em Israel. Novembro, dezembro, não se pastoreava, não era lógico. Nem de dia, muito menos ao entardecer ou à noite. Então, no frio, você não podia deixar todas as ovelhas lá, porque o vento ele é muito forte. Ele não é o vento que a gente tem aqui no Brasil, ele empurra a gente. O vento do deserto, ele é forte, mesmo nos campos, entendeu? Então, é outro ponto. Esses pastores, depois eles foram para cavernas, mas ali já estavam na hora de dormir. Mas assim, o ponto é, essa passagem também demonstra claramente que não era um período que era impossível se pastorear, que era difícil pastorear. Estavam pastoreando normalmente, assim que nada. Os pastores estavam lá. Se eles estavam trabalhando com pastoreio, não era inverno. Isso é óbvio. Não tem que ser nenhum jeito, tá? Eu ia falar só essas duas, mas eu me lembrei de mais uma coisa. Os três reis que vieram do Oriente, que também foi paganizado, chamado de três reis magos. Os três reis que vieram do Oriente, que na verdade eram sábios do Oriente. Esses três senhores, esses três sábios, esses três estudantes das estrelas e das coisas, eles vieram de lugares longínquos, certo? A viagem deles, em pouco tempo que eles estavam mapeando as estrelas, também seria difícil para chegar em Jerusalém, depois se dirigir a Bethlehem, que é Belém. Bethlehem fica mais para. Como é que eu vou te explicar? Imagina que aqui no espelho vai dar invertido, mas você imagina que aqui, minha mão aqui, ó, vou fechar aqui, ela é Jerusalém. A Cisjordânia é aqui para baixo, assim. De carro, eu acho que foi 1 hora e meia, sei lá. Mas, enfim, e Israel, ela é meio que cercada por uma muralha natural, por várias montanhas. Você vai chegando em Israel, você vê um monte de montanha, assim, entendeu? Então, não é um trajeto fácil para você fazer no inverno desse jeito que eu falei. Eles vieram de um outro reino com os suprimentos deles, entraram em Jerusalém, não quiseram falar para Herodes, né, deixar Herodes seguir eles no caminho que eles iam seguir na estrela, voltaram, depois voltaram, sabe? Então, assim, não tem sentido lógico isso. Então, vamos recapitular. Você pegar as escrituras do Aleph ao Tav, da primeira letra à última letra, do começo ao fim, não fala nada de Natal, nada. Todas as referências do nascimento de Jesus, de tudo o que aconteceu naquele período com pastores, com aqueles sábios, com o censo, indicam que não foi no inverno. Portanto, deve ter provavelmente entre agosto e outubro. Como outubro é o mês 10, a gente fala, Jesus fala que é o Aleph Otav, né? E o Alfa e o Ômega, que forma a palavra 10, muita gente acredita por algumas outras circunstâncias históricas que foi no mês de outubro. Mas com certeza não foi 25 de dezembro. Então, se você adota só a escritura, já acabou aí para você, tá? Se você é católico, tem outros fundamentos. Mas eu acho curioso que inúmeros protestantes comemoram o Natal. Eu acho curioso, tá? Muito curioso. Eu não estou aqui para julgar.
Só estou dizendo que nas Escrituras não fala para comemorar o Natal, não tem esse mandamento em lugar nenhum. Mas lá fala para não inventar datas que não estão dadas pelo Senhor, em diversas passagens. Não é para inventar comemoração. Inclusive, Jesus ensinou a oração que a gente deve orar, para não ficar inventando coisa. Depois o mundo fez milhões de coisas. Mas Jesus ele deu uma oração para a gente. Mas, enfim, agora, virando esse segundo capítulo, vamos para o terceiro capítulo. Se o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, nada a ver com o nascimento de Jesus, da onde veio essa data de 25 de dezembro? Bom, essa data é uma data pagã. Pagã é que pagãos são pessoas que adoram anjos caídos ou demônios. Eu não vou explicar a diferença entre os dois de uma forma mais. Anjos caídos são aqueles que brigaram no céu e caíram. Arcanjos, principalmente, são poderosos e outros anjos menores. Ou demônios que são néfilins, são os espíritos dos néfilins que morreram, que eram abominações, que foram mortos no dilúvio, que vagam pela terra. Vamos chamar aqui tudo de demônio, que hoje em dia todo mundo chama tudo demônio. Tá? Só para facilitar o vídeo. Então, esses demônios eles eram adorados na antiguidade através de várias estátuas, aí Baal, todos esses demônios. E esses demônios eles simbolizavam depois outras criaturas, os deuses Zeus, Apolo, os deuses gregos, e isso foi migrado, teve uma ligação, principalmente no período de Ptolomeu, do paganismo egípcio com o paganismo grego. Porque houve uma correlação ali, familiar inclusive, entre a Grécia e o Egito. E quando Roma começou a ascender, ela bebeu muito da cultura grega e da cultura egípcia. Inclusive, muitos chamados gênios gregos, da geometria, etc., eles estudaram no Egito. Estudaram até coisas ligadas ao ocultismo. Então, é tudo um emaranhado de paganismo. O ponto é, as lendas que a gente tem das mitologias Thor, dessas pessoas superpoderosas, são desses gigantes do passado, dos Néfilins. Então, isso gerou toda uma mitologia. E num período posterior a isso, que eu agora estou falando do período de Jesus, existia essa adoração pagã. Tá? Existia durante todo esse período dos seus profetas. E esse paganismo ele teve muitos caminhos. Um dos caminhos veio de Nimrod. Quem que era Nimrod? Nimrod era um caçador, um cara muito influente, que ele queria construir uma torre para chegar aos céus, chegar acima dos céus. Tá? Tem uma outra referência a isso, nos profetas, que é muito mal interpretada. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas, enfim, que também era um ser humano e foi interpretado como se fosse o adversário ali. Não vou entrar aqui agora, mas muito erro interpretativo muito pesado ali. Mas, voltando. Nimrod, ele teve relações sexuais com a sua mãe, Semíramis, que era uma feiticeira, uma ocultista, uma satanista. E eles tiveram um bebezinho chamado Tammuz. E quando Nimrod morreu, ele era um cara muito poderoso, ninguém aceitou muito bem isso. E eles eram, de certa forma, líderes religiosos da sua época. Eles eram autoridades que tinham poder sobrenatural. E em Semíramis disse o seguinte: não, Nimrod não morreu. Ele ressuscitou na figura de Tammuz, que é o bebezinho, o filho deles. E se você pega o chat GPT, pega o Google, põe lá, e as mulheres choraram por Tammuz. São profetas, você vai ver livros de profetas, falando sobre idolatria, apostasia, sobre coisas que Deus abominava. E quem era Tammuz? Esse bebê. Esse bebê foi relacionado a ele, esse bebê, quando ele cresceu um pouco mais, ele estava brincando, né? Era um molequinho. Aí tem várias lendas diferentes, porque né, não é uma coisa muito segmentada, mas que ele foi morto por um javali, que ele caiu. Mas disseram que ele ressuscitou. E essa ressurreição de Tammuz, ela era simbolizada por uma árvore, a árvore de Natal, pinheiro, certo? E aí falavam que a Semíramis, ela pôs o bebê, o corpo do Tammuz na árvore, e as pessoas começaram a cortar árvores e colocar na sua casa para idolatrar esse bebê, entendeu? Como uma figura messiânica. Não correlacionando com o Messias dos judeus, mas como uma figura que ia trazer prosperidade, etc. Esse mesmo conto tem uma outra versão falando que isso aconteceu na Páscoa. Que na Páscoa as pessoas cortavam essa árvore e colocavam, etc, etc, etc.
Mas a verdade é que desde aquele período ficou segmentado que a ressurreição dele, alguns falam o nascimento, outros a ressurreição, outros falam que ele tinha, foi no aniversário, que no mesmo dia que ele ressuscitou foi o dia que ele morreu, 25 de dezembro. Essa data pagã, ela ficou marcada, e como eu te disse, existiu uma comunicação entre o paganismo grego e o paganismo romano. Então, muitas coisas dos romanos foram copiadas daí. O dia sagrado dos judeus sempre foi o Shabat. O dia sagrado dos pagãos sempre foi o domingo. E sempre será. Os romanos, no domingo, o que eles celebravam? Sacrifícios a demônios. Eles pegavam os cristãos, eles punham em lugares para os demônios comerem, eles faziam aqueles jogos que todo mundo se massacrava, aquelas barbaridades, as lutas de gladiadores. Então, assim, o domingo e o dia 25 de dezembro são coisas romanas, paganistas. E existia um deus específico em Roma que se chamava Invictus, o deus Sol. Ele nem era tão popular, mas o nascimento dele era no dia 25 de dezembro e ele era comemorado nesse dia. Nesse dia também, eles comemoravam uma outra festa, uma festa mais demorada assim, que tinha várias inversões de papéis. Então, por exemplo, os servos, eles passavam a sentar na mesa dos senhores, inverter a ordem. E assim, essas cerimônias, tudo isso acontecia profano no dia 25 de dezembro, ficou segmentado por anos e 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 anos em Roma, entendeu? E foi daí que veio o 25 de dezembro. Quando Roma, no primeiro momento, permitiu a religião católica, porque isso teve algumas fases, Constantino ele não automaticamente homologou a religião católica, ele só permitiu ela, existiram núcleos de influência dentro de Roma, percebendo que a guerra com os cristãos não valia a pena, etc, etc, etc. Depois de algum tempo, isso foi trabalhado para quê? Quando a religião cristã, digamos assim, que eles antigamente chamavam da seita dos nazarenos, que na verdade é água pura, né, que veio de Jesus, dos apóstolos. Quando ela fosse aplicada para todo mundo, eles iam decidir uma série de coisas. Entre essas coisas, uma decisão importantíssima foi essa, de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, no Natal, e que o Natal ia ser naquela data. Uma coisa que muitos historiadores colocam é a falta de literatura sobre isso em relação a outros concílios. E é verdade, não tem um concílio específico que isso aconteceu. Só que, se você realmente se aprofundar na história, já existia um núcleo de influência com Constantino que foi incorporando isso, conforme aqui de um lado o cristianismo, aqui de um lado a estrutura e o poder de Roma foram chegando próximo, não precisou de um concílio. Isso já estava muito sedimentado, algumas verdades já estavam muito sedimentadas, entendeu? Então, a questão de o dia que Jesus ressuscitou, que assim, se você estudar realmente, foi no sábado, óbvio, foi na data do Senhor, que mudar para o domingo, a questão da carne de porco, os romanos adoram carne de porco, eu não vou me aprofundar nesses temas, mas isso foi tudo sendo trabalhado para se chegar no que a gente tem hoje. Então, Natal, a lei flexibilizada, porque, por exemplo, tem na lei que você não pode cometer assassinato, certo? Você não pode cometer assassinato, senão você vai para o inferno. Em todas as religiões cristãs, se você comete assassinato doloso, eu quero matar aquela pessoa sem motivo, eu vou para o inferno se eu não me confessar, não me arrepender. Todas as religiões cristãs. Isso está na lei. Está na lei, está nos mandamentos ali, está no que Cristo disse claramente o seguinte: eu não vim para revogar a lei nem os profetas, para cumpri-los. Ele nunca disse para aboli-los. Ele disse para cumpri-los. Ele é o legislador. Ele ressignificou algumas coisas. Ele reinterpretou algumas coisas e deixou bem claro isso. Inclusive disse: aqueles que vierem depois de mim vão cometer erros. Como que você resolve isso de forma hermenêutica? Compara com o que eu, Jesus, falei. Entendeu? Os outros santos que vieram depois, eles cometeram erros. A Bíblia, ela em si, ela é perfeita. Mas os seres humanos que ela escreveram cometeram erros. E às vezes a gente não tem esse ponto de comparação. Eu não queria nem falar sobre isso aqui hoje, mas, por exemplo, não vou falar nem do principal que todo mundo idolatra. Mas vamos falar de Davi. Davi era um profeta. Ele escreveu salmos incríveis. Ele cometeu um monte de erros. Então, quem veio depois de Jesus, quem escreveu depois de Jesus, também cometeu erros.
Agora, se você interpretar aquilo ali junto com o que Jesus falou e o que ele corrigiu, está resolvido o problema. A Bíblia é hermeticamente perfeita. Se você estudar ela do jeito certo, ela não contém falhas. Ela é perfeita. Só que você pode interpretar de forma errada as coisas, e isso pode, de certa forma, te afastar do que eu entendo que seria, digamos assim, o que Jesus queria que a gente entendesse, o que ele realmente queria passar. Eu, Lucas, não sei exatamente isso, porque eu não sou perfeito. Então, a minha interpretação é falha, a sua é falha, e ninguém no mundo é perfeito. Por isso, se você tem uma discordância minha e acha que ele é no domingo, que Jesus ressuscitou, maravilha. Nem eu, nem você somos perfeitos. Cada um tem a sua interpretação. Se você acha que o Natal foi no dia 25 de dezembro, maravilha. Eu não vim aqui para te impor a minha verdade. Eu vim aqui para manifestar a minha verdade, você tem a sua. Eu quero que você analise criticamente e discorde. Não tem problema nenhum, entendeu? Existem pontos que são mais graves de diferença entre as pessoas. Os pontos que eu discordo na maioria das religiões não são pontos que, a meu ver, possam comprometer a salvação das pessoas. Por quê? Aquele que há muito é dado, muito é cobrado. Se a pessoa ela foi doutrinada num erro, num determinado erro, ela não tem como ela saber aquilo, mas ela cumpre os principais, por exemplo, ela declara que Jesus Cristo é seu único Senhor, que ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, o Criador, Yahweh Tsebaot. Se ela faz tudo isso, você entende que nós somos irmãos? Essas picuinhas dogmáticas, digamos assim, não podem fazer com que as pessoas não dialoguem, não se respeitem, entende? Esse não é o meu objetivo aqui. Por isso que eu fiz um vídeo bem objetivo sobre o Natal. Concluindo, eu, Lucas, não comemoro o Natal, não me sentiria bem comemorando o Natal, porque, não tem nada na Bíblia sobre o Natal. Dois, botar uma árvore na tua casa, com a origem que essa lenda tem, que essa base tem, voltada para criaturas, demônios, etc., não é uma coisa que eu acho legal. Outra coisa, o Natal se transformou uma máquina de fazer dinheiro, vender, um monte de coisa assim. Então, assim, eu, Lucas, já acreditei, não acreditei, mas já comemorei o Natal. Se você pegar meu Facebook antigo, tem foto de Jesus, eu assim, como é que eu vou te explicar? Prostrado, Jesus maravilhoso, parabéns pela celebração da sua data. Eu fiz isso de coração, eu não vou apagar isso. Isso é quem eu era. Jesus, o nosso mestre, o nosso rei, Yahushua, o rei dos reis, ele vai continuar sendo tudo isso. Mas para a pessoa que eu sou hoje, com 46 anos, eu entendo que pegaram a imagem de Jesus e puseram numa data que é ligada a coisas que não são ligadas ao Criador, entendeu? Então, para mim, não faz sentido numa data que se celebraram várias coisas demoníacas, sacrifícios, massacres na arena, você associar isso à imagem de Cristo. Pode ser que eu esteja errado. E, senhor, se eu estiver errado, já te peço desculpas agora. Mas eu entendo que é melhor nesse dia ser um dia neutro. Isso não significa, por exemplo, que se a minha filha de 2 anos estiver na escola e alguém falar Feliz Natal, que eu não vou deixar ela falar Feliz Natal para a pessoa. Mas em casa eu vou explicar a ela que eu entendo ser o certo. É isso, basicamente. Outra coisa, Papai Noel. A figura do Papai Noel, aqui é uma coisa bem mais polêmica, mas eu vou resumir. Esses anjos caídos que eu falei, eles têm influência na Terra. Tem pessoas que servem diretamente a eles. E eles querem destruir, literalmente, eles vieram para roubar, matar e destruir a imagem de Deus. Você cria uma figura chamada Papai Noel ou Santa Claus, certo? Essa figura, ela fica num lugar no Polo Norte, ela consegue ter acesso a todas as crianças do mundo, ela é onisciente, de certa forma, ela consegue em um dia viajar para todos os lugares do mundo, é onipotente e onipresente. As crianças fazem coisas erradas, escrevem perdão para elas, como que confessando os seus pecados para ganharem um presente, uma retribuição no dia de Natal. Se elas dormirem cedo, se elas arrumarem o quarto. Essa figura é muito associada a Deus, a imagem de Deus, aquele Deus também que como que eu vou explicar? É uma digamos, é uma imagem mainstream, uma imagem que ficou da imagem do Leonardo da Vinci, que tem Deus, o homem se tocando, aquele Deus de barba e tudo mais, sabe? Então eles pegaram aquela imagem praticamente
puseram uma roupa vermelha, uma coisa festiva e fizeram esse arquétipo. É isso que eu queria falar, o arquétipo. O que acontece com a mente de uma criança? Ela acredita no Papai Noel. Ela reza para o Papai Noel, porque ela escreve uma cartinha, isso é uma oração. Uma oração é um pedido direcionado. Ela faz uma oração, ela pensa no Papai Noel antes de dormir, e aí no dia seguinte vem o presente, ela recebe aquele presente, aquela graça. Olha, o meu sonho, o brinquedo do meu sonho. E aí o que acontece? Um dia, uma criancinha na escola mais velha fala: não existe Papai Noel. A associação dessa figura do Papai Noel com Deus é gigantesca. Pode pesquisar isso, estuda banquete totêmico, estuda a relação psicológica da figura que você tem com seu pai de sangue, com Deus. Pessoas que têm problema durante a vida com os pais, o pai homem, o pai, digamos, o pai mesmo, biológico. O problema que essas pessoas têm em relação à fé e à religião é a mesma coisa. É uma forma de você já criar uma ruptura na cabecinha, na estrutura de pensamento da criança. Ela cria uma figura paterna que vai dar uma coisa especial para ela, que é mágico também, um termo ocultista, né? Não existe magia. Deus fez os milagres de forma natural. Como ele é o Criador, Jesus tocava numa pessoa o paralítico estava quebrado isso é natureza. Deus criou a natureza, as árvores, a planta, você, eu. Tudo que é alegado ser mágico vem do inimigo, vem de Satã. E aí você pega a Disney, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é tudo, não é coisa boa. Pode ter certeza de que não é coisa boa, tá? Esse é o ponto. Então, assim, a magia do Natal e por aí vai. Então, assim, eu não falei tanto assim, bati tanto, mas essa figura do Papai Noel, minha filha não vai acreditar nisso, não vai cultuar isso, de forma alguma. E isso eu tenho elementos, você estudou psicologia, se você estudou neurociência, tem elementos concretos de que isso é prejudicial. Você mentir para o seu filho quando ele é uma criança, e depois você desvelar essa mentira de uma figura que tem vários arquétipos similares a Deus, uma figura de barba que vem do céu, isso tem um prejuízo muito grave, tá? Muito grave. Na cabecinha, no intelecto, na parte emocional da sua criança, se você é cristão. Se você é ateu, é outro jogo, tá? E é outro jogo. Se você é budista, você também não comemora o Natal do mesmo judeu, também não comemora. Mas, enfim, isso é uma coisa para você pensar. Bom, era isso que eu queria falar. Eu não queria falar dessa forma aqui, já no Papai Noel já ao mesmo tempo. E que sabe que eu sou, né, sanguíneo, mas eu acho que eu consegui fazer de uma forma respeitosa, deixando a minha posição hoje. Eu já tive uma posição diferente. Nada impede que um dia, estudando mais, eu mude a minha posição. Essa é a minha posição hoje. Eu respeito a sua posição, seja ela qual for, tá? Respeito a sua posição e não quero que você acredite na minha. Só lembro isso. Existem fontes primárias, secundárias, de terceiro, de quarto. Muita gente foi programada com alguém com uma fonte de 300, entendeu? A fonte é 300 graus para cima. Então, a coisa é um pouco distante da proximidade. Outra coisa, estruturas de poder que foram criadas, elas podem interpretar o mesmo texto que você lê com um significado diferente para se manter no poder. Então, isso é uma coisa que você também tem que avaliar. A quem o Natal beneficia hoje? A quem ele gera bilhões? Entendeu? E o que isso tem a ver com a palavra de Jesus, com o reino? Pensa nisso. Reflete. Bom, reflita, né? Reflete é o espelho que reflete. Mas é isso. Desejo um excelente domingo a todos. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e respeitem. Se quiser deixar a mensagem nos comentários respeitosa, ela será mantida e até mesmo respondida. Eu não vou divulgar esse vídeo nos meus dois Instagrams. Como eu disse, eu não quero views para esse vídeo. Só quero registrar o meu ponto de vista na idade que eu tenho. Pode ser que um dia eu mude, mas hoje é isso, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima e tchau.